Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o performático Rodrigo Ferreira e estou aqui com ele que faz altas performances, Raul Almeida. Olá! Sou estranho isso, hein? Com vocês, DJ Laurinha Lero. Muito bom ter vocês aqui de novo com a gente nesse novo episódio aqui, mais um episódio novo do podcast. Bom, esse é o Talentos para o Sucesso, o podcast sobre talentos, sobre como usar os seus talentos naturais para ter sucesso, para ser feliz, para ganhar dinheiro. Se você está caindo aqui pela primeira vez, não perde tempo, assina aqui embaixo o nosso podcast, clica no joinha, no curtir. Se você está no Spotify, lembre-se que você pode assistir em vídeo também aí no Spotify. Estamos também no YouTube, que você também pode nos ver lá no YouTube. Compartilha, manda esse episódio para os seus amigos, leva essa informação. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante aqui e que é adequado a qualquer tamanho de organização, qualquer tipo de profissional. Então, aproveita a oportunidade de ter um tema assim tão amplo para compartilhar com seus amigos. Se você quer nos apoiar, tá aqui um QR Code embaixo do meu dedo. Você é direcionado para o site apoia.se/TPS. Lá você pode fazer o seu apoio, você colabora a partir de R$15 para que esse podcast continue existindo. E além disso, a gente vai esse ano, tá aí, estou prometendo, ainda não deu tempo, mas vamos fazer alguns episódios específicos, exclusivos para apoiadores. Então, não perde tempo, vai lá, assina e ajuda a gente. Se você, por exemplo, como essas pessoas que vão dar que eu vou ler esse depoimento aqui, se você tem esse sentimento que elas demonstraram aqui pelo Talentos para o Sucesso, vale a pena contribuir com a gente aí. 15 mango ajuda a gente a manter esse negócio funcionando, a lojinha aberta. Você também pode entrar em contato, caso você não queira nos apoiar, não possa nos apoiar agora. Esse tipo de mensagem que a gente recebe é um combustível maravilhoso para que a gente continue produzindo. Então, eu quero trazer aqui, Raul, duas mensagens que eu recebi de duas amigas ouvintes do podcast. Uma é a Letícia Anselmo, e a Letícia mandou uma mensagem para mim no WhatsApp assim, ó. Olá, Rodrigo, tudo bem? Passando para dizer que fiquei viciada e encantada com o podcast Talentos para o Sucesso. Tenho ouvido direto, eu fico na dúvida se gosto mais das discussões sobre pontos fortes e lições que trago para minha vida ou de ouvir a alegria de vocês com esse trabalho. Parabéns. Então, obrigado, Letícia, obrigado aí por ouvir a gente, continue ouvindo, continue espalhando aí o nosso podcast, e a gente fica muito grato, muito feliz. A segunda mensagem, essa eu não vou dizer o nome. Depois, mais pra frente, eu pergunto pra ela se eu posso dizer o nome, por um motivo que vocês vão entender aqui. Essa pessoa, fala o nome de mulher aí, Raul. A Gisele. Gisele, então eu vou chamar ela de Gisele. Gisele mandou uma mensagem. Bom dia, Rodrigo. Menino, eu amo o seu podcast dos Talentos para o Sucesso. Reservei agora uma horinha para hablarmos amanhã. A gente bateu um papo, eu e ela. E aí, nesse papo, Raul, ela contou o seguinte, que ela estava muito mal, sofrendo muito no trabalho. E ela mora em São Paulo e vai para o trabalho de metrô. E ela começou a ir de metrô ouvindo o podcast. E ela deu uma arribada, uma melhorada no ânimo, no gás, começou a entender um pouco mais que dá para ser feliz trabalhando se você encontrar o jeito certo de trabalhar. E aí ela veio atrás de mim, a gente começou agora um processo de coaching e ela vai desenvolver os pontos fortes dela, vai usar os pontos fortes dela para ter sucesso. Então, quero mandar um beijo para ela, por enquanto fica como Gisele, no futuro eu mando um nome para ela real, nome dela real, mas ela sabe que é dela que eu tô falando. Então, olha que gostoso, né? A gente fazendo um trabalho que tá ajudando até pessoas a se sentirem melhor e no trabalhar melhor aí, né? Muito bom saber disso. Muito bem, hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo. Meu realização brilha quando a gente fala disso. Meu ativação brilha quando a gente fala disso. E o Raul, que tem uma ativação mais alta que o meu ainda, vai brilhar mais ainda. Qual que é o tema, Raul, que nós vamos falar hoje? Vamos falar de performance management, né? Então, eu acho que é isso? E também, não só performance management, a gente está mudando um pouquinho os termos aqui, por exemplo, na Galo, pelo menos, de performance management para performance development, né? Então, interessante. Para quem não em vez de falarmos somente de gerenciamento de performance, nós estamos falando
desenvolvimento de performance, né? Assim, Boa. obviamente, com um grande foco no gestor, né? No papel que essa pessoa tem. Ontem eu passei o nosso link no nosso podcast para um treinamento que eu dei para 70 gestores, um cliente nosso aí Legal. no Brasil, de uma grande rede de cinema, que eu não vou dar o nome. Que legal. E Vamos fazer muita permuta. muita gente gostou da ideia, e eu sempre falo assim, olha, quando eu vou falar com esse público, eu gosto de falar que tá na mão de vocês, né? Tá muito... A gente já falou disso aqui, pelo menos nos episódios que eu estive, que tá na mão do gestor. E realmente essa história de desenvolvimento de performance, né, em lugar de gerenciamento de performance, é um assunto muito interessante, muito latente, né? Tá no PDL de muitos dos meus clientes. A sensação que me traz quando tem essa mudança de nome, o Intelecção ama isso, né? Definições baseadas em nome. É que quando você fala de desenvolvimento de performance, você traz um pouco mais a responsabilidade pro gestor. Total. Gerenciamento é assim, eu vou gerenciar você, vamos ver o que tá acontecendo aí com você. Agora, desenvolvimento, eu trago um pouco a responsabilidade para mim de ajudar você a performar, né? E você, Pelo também menos traz me soa assim. e você também traz a responsabilidade para a organização e para a corporação de desenvolver o gestor. Exatamente. Boa. Por quê? Boa. Porque isso é super interessante. E assim, basicamente em rasgos largos, né? Assim, grande plano, né? O que a gente está falando é realmente de um processo que começa entre medir, ensinar, desenvolver, né? Então, super interessante. Quando a gente pega o nosso workflow de experiência do colaborador, a gente sempre está falando disso, de attract, develop, engage, e depois a gente se despede dessa pessoa. Mas a gente também está falando aqui de um processo que começa com uma medição, passa por um processo de sensibilização, e logo a gente está falando de aumentar a performance, que passa por vários caminhos. A gente está falando de engajamento, a gente está falando de pontos fortes, a gente está falando ali de fazer uma pequena sensibilização, coaching dessas pessoas, voltar a medir de novo, depois a gente parte para um outro caminho de desenvolvimento. Vai ser um 360, vai ser um relatório de Q12, vai ser esse continuous listening de coaching. Então, tudo isso é um processo que a gente está não somente encorajando, mas a gente está executando, né? Com as altíssimas direções assim, de vários clientes da indústria financeira, da indústria de cinema. Cinema, assim, não Hollywood, mas assim, pessoal realmente... Mas gerenciar as salas de cinema, mas logo, mas assim... A gente já sabe que pelo menos o Jeff Bezos, o Bill Gates, todo mundo tem o seu top 5, né? Até o Zuckerberg tem o top 5. Olha só que legal, eu queria dá ver. Até para buscar o top 5 deles aqui interno, se a gente quiser na Gallup. Mas eles todos têm. Eu queria até ver. O Elon Musk tem. Olha só que legal, interessante. Deve dar alguns insights interessantes. Fortes, todos têm. Né? Agora, quando a gente fala em performance, a gente está falando em comparação. A gente está falando em comparação de resultado versus o que é esperado para eu poder medir performance, né? Quando eu falo, por exemplo, sei lá, performance de um piloto de Fórmula 1. Eu estou comparando os resultados que ele obtém com o que é esperado dele, ou, né, com o que é possível, às vezes, dele. E aí, Raul, eu tenho notado, trabalhando com coaching já há muitos anos, principalmente com coaching, em treinamento também noto isso um pouco, mas em coaching muito mais, eu tenho notado que muitas vezes as pessoas não sabem nem onde elas querem chegar. Elas não sabem nem quais são os objetivos delas. Além de não saber, ou até mais do que não saber quais são os seus objetivos, eu tenho notado pessoas que acham que sabem quais são os seus objetivos. Então, é muito comum eu virar, por exemplo, para uma pessoa que está começando coaching e falar: o que você quer? O que você quer atingir? Qual é o resultado que você busca? E levar, sei lá, 1 hora a pessoa respondendo essa pergunta e não chegar em nada que seja mensurável, que seja concreto. Eu tenho notado muito isso. Você vê isso também? Você vê isso nas empresas que você trabalha? Tem uma dificuldade, para falar de performance, tem uma dificuldade nessa definição inicial de metas? E tem alguma dica que você geralmente vê nessas empresas que pode ajudar quem está ouvindo também? Para quem é muito ortodoxo, né, a gente precisa de falar de números, né? Então, por exemplo,
geralmente, já falando de dica, na verdade, para explicar um pouco do que pode ser feito, do que eu tenho sugerido também, a gente sempre começa com uma fase que a gente chama de fase 0, que a gente chama de Artifact Review, né? A gente quer analisar o estado atual da sua cultura e como vocês medem performance, quais métricas são importantes, o que é importante Legal. agora, ou se existe de fato algo que é importante para ser considerado como performance. Quais são os seus comportamentos ideais, essa coisa que o RH trabalha o ano todo para desenvolver, PDL, né, PDI também, né, os planos de desenvolvimento de liderança e plano de desenvolvimento individual, né, então isso é super importante da gente estabelecer. Então, quando a gente está desenhando um processo de desenvolvimento de performance, essa primeira fase é super importante, entender qual que é o estado atual, né. Ótimo. E também quando a gente está fazendo cultural audit, para qualquer processo é importante fazer uma fase 0 de artifact review. Eu quero pegar toda a sua documentação, mexer e falar assim, olha, nós temos isso. Também incluo nessa fase, por exemplo, é importante a gente falar com os principais stakeholders dessa empresa, né? Ótimo. Então, assim, que a gente chama de stakeholder interviews também, já mostrando um pouco do processo de como a Galp faz isso. Né? Então, nessa fase, a gente quer falar com os principais portadores de responsabilidade e accountability dentro da organização, para a gente entender como que as competências são mensuráveis. A partir deste momento, nós vamos desenhar ou uma pesquisa, ou um relatório, ou algum deliverable, um plano de ação, né? Um cronograma bonitinho, para a gente trabalhar a performance. E nisso, obviamente, né, a partir desse primeiro momento, isso já ajuda bastante, né? Porque a gente está falando de alta liderança. E geralmente nas altas lideranças, muita gente é engenheiro e precisa de número, né? Então, se você não trazer número para essas pessoas, não vai ter jeito. E eu tenho um case, por exemplo, que aconteceu comigo, que eu presenciei, de um gestor da indústria farmacêutica que veio atrás de mim para fazer coaching, porque eu até já contei dele aqui em algum outro programa. Porque ele tinha sido mal avaliado numa avaliação 360 graus pela segunda vez. Era a segunda vez consecutiva que ele era mal avaliado. Mais do que mal avaliado, ele foi duramente criticado com relação a alguns aspectos. E aí ele veio correndo, estava na Berlinda, ele veio atrás de um processo de coaching para se desenvolver. Uma das coisas que ele contou, né, explicando o que tinha acontecido tudo, é que uma pessoa foi reclamar dele porque ela estava se sentindo perseguida por ele, porque essa pessoa não recebia oportunidades de promoção. E aí eu fui conversar com ele justamente sobre como é que ele avaliava o desempenho das pessoas para ele promover. Qual que era o grande problema? Ele tinha, 10 variáveis que ele considerava na hora de promover alguém. Dessas 10, pelo menos 6 eram muito subjetivas. Muito subjetivas. Não tinha um índice de medição, não tinha como medir. Então, por exemplo, uma das variáveis era, bom relacionamento com a equipe. Então, a única forma de você avaliar bom relacionamento é se você pedir uma nota, né? O pessoal vai dar uma nota aí e tal. E aí não tinha isso. Ou, o número de reclamações, tem que ter. Enfim, tem que ter não, né? Não tem que ter, mas é interessante que haja um indicador que meça aquele componente. E aí, como não tinha isso, ele avaliava, mas a pessoa do outro lado, a pessoa que estava sendo avaliada, não sentia que estava havendo justiça, porque, óbvio, ela achava que ela era muito melhor do que ele achava que ela era, e aí, como não era calcado em nada sólido, ficava essa discussão baseada em nada. E aí, por exemplo, eu estou com um cliente agora atual, bem interessante também, a gente conversando hoje sobre as expectativas dele para a equipe dele. Uma das coisas que ele falou muito durante muito tempo foi: eu quero que eles tenham mais accountability. Aí eu falei, legal, como é que mede isso? E aí não tem uma resposta. Ele não tem uma resposta. Como é que eu vou medir a accountability? Então hoje, por exemplo, uma parte do nosso papo foi a gente conversando, eu e ele, quais variáveis poderiam ser usadas para medir o nível de accountability dos liderados. E a gente chegou lá em algumas variáveis e para algumas dessas ele tem dados, para outras ele não tem. Tá? Então, por exemplo, não tem nada a ver com essa medição específica, mas uma outra medição dentro do mesmo caso. Ele quer medir o nível de satisfação do cliente. Só que ele não tem nenhuma medição de satisfação do cliente. Então ele vai implantar um NPS para ele poder medir a performance dos gestores das empresas dele.
Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é, olha só quanta coisa você disse, Raul, que é fase 0. E tem muita gente que quer medir performance começando lá na fase 1. Começando assim, ó, deixa eu ver, você não tá gerenciando muito bem, não. Por quê? Porque porque eu não tô gostando, que não tá legal. Como assim não tá legal? O que não tá legal? E aí, eu sei que tem algumas pessoas que têm mais facilidade para isso, mas eu não me incluo entre elas. Eu sou cartesiano. Se você não me disser exatamente o que você tá avaliando em mim, cara, eu fico completamente cego. Exato. E assim, o que a gente tá vendo, eu tava até aqui buscando, né, o nosso modelo de 360, né? Que é um legal. relatório que é baseado em pontos fortes, mas que mede algumas competências dos gestores também. Porque uma das coisas que a gente vê que na hora de trabalhar aqui em desenvolvimento de performance, né? A gente tem várias frentes, né? Primeiro começa com as métricas, né? As ongoing conversations, né? As conversas contínuas. E o redesenho do processo. E dentro do redesenho do processo, a gente está ali com a capacitação de gestores, que é peça-chave. Então, não adianta também eu falar, bom, agora você tem que fazer diferente e não munir esses gestores com todo o processo o que necessário. É o diferente? Então, assim, como é que eu entrego esse diferente? Exato. Né? O que você está me dando aqui de insumo para eu trabalhar essa performance? Que performance, igual você falou, é comparativo. Outra coisa, estou me comparando com quem? Né? Estou fazendo com que tipo de trabalho? Quem está me avaliando? Então, assim, nós vamos passar por um processo que eu vou levar em consideração o quê? Começamos com a pesquisa de engajamento e fomos mal, então a gente precisa agora redesenhar o processo de PDL. É um bom caminho, assim, entendemos que a partir do resultado ali da nossa pesquisa, seja de clima ou seja de engajamento, a gente precisa trabalhar a liderança. Não deveria ser o único motivo pelo qual você desenvolve a sua liderança, você deveria constantemente desenvolver a sua liderança. Se você usa qualquer outro tipo de métrica, mas em especial, aqui a gente está trabalhando algo que seja focado em pontos fortes, né? Você está proporcionando para esse gestor e para o colaborador aquele idioma que eles possam sentar e conversar, ou que pelo menos o gestor consiga entender. Agora eu vou ter uma conversa com essa pessoa, ou com esse grupo, ou com o meu time, e eu preciso entender como vai ser o meu approach, a minha abordagem para essa situação em específico, e que tipo de variáveis eu vou levar em consideração, né? Para que no futuro a gente consiga desenhar. Então, por exemplo, agora eu estou levando em consideração tanto os meus pontos fortes, o meu resultado da minha pesquisa, e também vamos supor que depois a gente seguiu o seguinte passo, depois de ter passado por uma fase 0, implementação de seja o que for necessário para o seu momento, e agora vou avaliar, né, porque chega um ano que a gente tem que avaliar, né, já avaliou, sensibilizou, deu suas dicas, entendeu? Assim, agora eu preciso entender, fazer a sua devolutiva também. E o que entra aqui na hora de desenvolver esses gestores, na hora de preparar eles para essas devolutivas ou para esse processo novo? Coaching. E é do que a gente fala aqui o tempo todo, né? Então, assim, é um grande complemento, assim. E vai ser um coach baseado no que você acabou de dar para ele como munição. Perfeito. Né? Eu vou me basear em tudo que a gente fez até agora, na nossa análise, nosso assessment, né? Então, que é fase 0, assessment, sensibilização, relatório, e a partir dali, coaching. Porque senão não adianta ficar informações jogadas no ar. Dados e dados, né? A importância do líder ter competências de coaching. Porque ele pode até contratar um coach externo para fazer um eventual desenvolvimento, mas no dia a dia ele vai ter que fazer conversas ongoing. Porque olha só, depois de ter passado por esse processo de entendimento de performance que a gente vai fazer assim, vamos supor que a gente está rodando um 360. Aqui o que a gente identificou como 7 competências chaves que os gestores precisam desenvolver, que a gente implementa no nosso relatório 360, por exemplo. Né? Ótimo. Vou ler aqui literalmente. Por favor. Né? Construir relações, né? Build relationships, desenvolver pessoas, develop people, liderar a mudança, lead change, inspirar os outros, inspire others, pensar criticamente, think critically, communicate clearly, comunicar claramente e criar accountability, né? Criar responsabilidade. Create accountability. Excelente. A gente vai passar, assim, essas 7 competências que a gente também são competências iguais aos 34 temas de talento que a gente mapeou, os 12 itens da gestão de excelência que a gente mapeou também. E essas competências, por exemplo, vão ser um relatório 360, né? Então, eu tô falando assim,
Não tô querendo ser aqui fazendo um shameless plug das coisas que a gente Uhum. faz, mas eu tô falando como a gente faz. É, né? exato, Em que a exato. gente se baseia. E, obviamente, você vai se autoavaliar nisso. Você É. vai deixar que os seus diretos te avaliem sobre isso e você vai deixar que o seu gestor, logo acima de você, te avalie sobre isso. Uhum. Mas qual que é o grande plot twist aqui? É que no final também a gente ainda vai falar sobre pontos fortes. Como que você pode utilizar os seus Exatamente. pontos fortes como gestor para alavancar, por exemplo, essas 7 competências que os gestores precisam ter para, no momento seguinte, conseguirem fazer as conversas significativas com as suas equipes, dar os seus feedbacks bons, ruins, construtivos, né? Quando a gente está falando das 5 conversas, né? Isso, Que isso. impulsionam o desempenho, né? A 5 Conversation that Drive Perfeito. Performance. Né? Então, por exemplo, a gente está falando de performance anual, a gente está falando de Quick Connect, a gente está falando de check-in, a gente está falando da revisão também no final do ano de performance. Tudo Perfeito. isso vai ter que ser embasado tanto num relatório, numa métrica, num processo, que óbvio que eu acho que a maioria das empresas que tem esse nível de sofisticação tem, mas se não, é uma coisa que a gente consegue desenhar também. Eu acho legal porque, assim, você desenhou um processo muito estruturadinho para quem está ouvindo a gente e quer fazer. Né? Então, olha aí, tem um passo a passo. Vamos dar uma ideia, então, aqui. Para quem quer fazer sozinho. Vou partir de uma empresa pequena e depois para uma empresa maior. Né? Então, eu vou sugerir aqui para uma empresa pequena, você conta aí se faz sentido uma adaptação, o que faz sentido para uma empresa maior. Um cara que é pequeno, que está ouvindo a gente, ou até um autônomo, um freela, que quer medir a performance dele. Então vamos lá. O Raul já contou aqui. Momento 0. Mede o atual. Mede sua situação atual. Qual é o teu desempenho atual? Então, se você é, sei lá, um autônomo, quantos clientes você tem atualmente? Quantas vendas você faz por mês? Qual o teu lead time, né? Teu tempo aí de entrega? Enfim, mede aí algumas variáveis. Qual é o seu estado atual de cultura? Né? De cultura. De tudo. Exatamente. Qual é o seu status quo atual? Exatamente. Esses mede aí. Né? Aí, mede, pode ser que seja interessante medir o teu Q12. E aí, se você é sozinho ou uma empresa pequena, você pode entrar no site da Gallup e comprar lá. Sozinho não faz muito sentido. Tudo bem, você pode medir pelo livro mesmo, mas enfim. Sim. Lá no site da Gallup você compra a partir de 4 testes. Você vai lá, entra lá, compra, aplica nos teus colaboradores, você vai medir o nível de engajamento dele nesses 12 aspectos, vai ser muito legal, vai te dar um índice interessantíssimo lá, e mais do que isso, vai te dar já uma série de apontamentos de locais, variáveis, coisas que você pode fazer. Por exemplo, eu gosto muito de falar, vou repetir aqui, que eu amo tratar do Q01 nas empresas e nos meus processos de coaching. Porque eu acho que as pessoas não conseguem, os líderes não conseguem deixar claro o que eles esperam. Tem uma metodologia, tem um livro, eu não vou lembrar o nome agora, 5 disfunções dos times, uma coisa assim, não sei se você conhece, eu coloco aí embaixo nos comentários. E tem uma passagem nesse livro que eu gosto muito, que o autor diz assim, ó, mais ou menos isso, tá? Eu traduzi de uma forma metafórica que eu acho que fica mais legal. Eu costumo perguntar para as pessoas assim, Raul, qual é a função de um goleiro num time de futebol? A pessoa pode não entender nada de futebol. Ela vai saber dizer com clareza qual é a função de um goleiro no time de futebol. O que é sucesso para um goleiro no time de futebol? Não tomar gol. Legal. Agora, vira para o teu vendedor, para a tua secretária, para a tua recepcionista, para o teu gerente, para o teu cara da logística e pergunta o que é sucesso no cargo dele. Vê se ele tem esse nível de clareza, se ele consegue saber exatamente o que é sucesso. Eu aposto que a maioria não sabe. Então tá aí um primeiro passo. O Q01 fala que o liderado precisa saber o que é esperado dele no trabalho. Então tá aí, ó, um bom trabalho. Mede, deu uma nota baixa, e eu acredito que vai dar em muitos casos, começa por ali. Começa conversando, explicando o que é sucesso para cada cargo, quais são as atribuições de cada um, enfim, expectativas, o que eu espero do teu cargo, ouve o que ele espera da empresa, o que ele espera de você como líder, faz o Clifton Strengths dele e analisa os talentos dele, conversa com ele sobre os talentos dele. Pô, cara, isso já dá um ano de trabalho e já dá um incremento de performance absurdo. Legal. Próximo passo. Talvez avaliar essas 7 competências dos líderes. Eu adicionaria aqui, na verdade, um momento de reflexão, Rodrigo, independentemente, assim.
uma horinha assim, vamos chamar a galera que passou por esse processo até agora. A gente levantou, né, as informações, a gente mediu aqui, depois de ter feito esse levantamento, a gente vai medir. Não, é o Q12? É o Q12. É o Q12, mais algumas outras coisas. É o que você pensar que é necessário para medir aquilo que você identificou como importante. E a gente vai agora ter um momento para refletir sobre esses dados, né? Um debrief, né? Sobre isso. Então, essa fase é importante. Você faz internamente, ou você, obviamente, trata alguém, mas, enfim, é muito importante ter esse momento de debrief. Exatamente. Né? Dessas informações. Tanto porque a gente está fazendo uma medição para entender essa fase 0 que a gente levantou, que é importante. Porque nessa fase 0 a gente está identificando o status atual e a gente também vai, depois que a gente ter essa medição, identificar qual que é o status que a gente quer. E eu acho que é um momento bom também para você alinhar o que você pensa com o que deu no resultado, o que você levantou ali no momento 0, está refletindo ali nos dados que você está vendo, né? Eu estava conversando com uma pessoa de uma empresa recentemente, e essa empresa passou por um trabalho interno de marketing e tal, e eu conversando com um dos gestores, o gestor falou assim, cara, muito lindo, muito maravilhoso, só que no dia a dia, aqui na vida real, não é assim que funciona. Exato, então, é exatamente isso que você está trazendo, né? Não adianta, né? Então, vamos ver se é isso mesmo, aquilo que eu pensava. Agora, refaz um alinhamento, né? Conversa com as pessoas, né, Raul? Eu tenho brincado com as pessoas, falo, tem uma tecnologia nova aí, é muito nova, então como é muito nova, as pessoas não sabem usar ainda, que chama conversa. Conversa com as pessoas, senta, bate papo, discute, ouve, que é muito importante. Eu gostei muito quando você leu aí essas 7 competências, eu gostei muito das 2 últimas, né? Gostei de todos, mas especificamente das 2 últimas. Eu acho que comunicar claramente, cara, traz um resultado absurdo. A gente não se comunica, a gente se comunica mal pra caramba, de modo geral, né? Nas empresas. Aí, bom, fez tudo isso, aplicou tudo isso, mediu as competências, pensou em como desenvolver essas competências. Aí entra essa mudança de nomenclatura que eu adorei. Tá, como é que eu desenvolvo essas competências nos líderes? Né? Como é que eu desenvolvo accountability? Eu adoro usar como exemplo accountability porque eu acho que é uma das competências mais importantes, mas ela é tão negligenciada que a gente não tem nenhum nome, nenhum sinônimo para ela em português. Bom, sinônimo bom. Então, usa-se accountability mesmo, porque não tem um sinônimo que traduz exatamente. Então, olha só, cara, eu acho que isso é sintomático do quanto a gente negligencia o accountability hoje em dia, né? Então, tá bom, o que é accountability? Como é que você vai desenvolver isso dentro da tua empresa? E aí entra uma questão muito idiosincrática, né, da empresa, quer dizer, cada empresa tem o seu jeito, tem a sua cultura, tem o seu caminho, o que é accountability, até onde eu quero que a pessoa demonstre isso, enfim. E aí depois disso eu vou medir o resultado. Quer dizer, eu desenvolvo o cara para que ele dê o resultado, para que ele demonstre a performance, e aí eu meço a performance. Exato. Agora, olha só, o caminho que existe antes de eu chegar pro cara e falar, cara, você não tá indo bem. Exato. Você passou por um entendimento da cultura, mediu itens, teve o seu debrief, trabalhar um pouco, depois desse debrief a gente vai entender que a gente precisa trabalhar, o que a gente precisa trabalhar em termos de desenvolvimento, de sensibilização, workshop, coaching, tudo esse in between. E no final a gente faz de novo uma segunda medição. E, por exemplo, dentro desse desenvolvimento, depois de medir, está pontos fortes, está coaching. Aqui a gente pode introduzir todos esses instrumentos para que quando a gente for chegar lá na medição de performance, que a gente vai rodar, vamos supor, esse 360 que vai medir essas 7 performances, mas que nesse passar do tempo a gente vem trabalhando pontos fortes, a gente vem trabalhando como os gestores precisam ter conversa, eles vêm implementando isso. E a parte agora, ok, eu vou medir. A gente pode fazer 2 medições para fechar esse ciclo. Tanto uma nova medição das mesmas métricas que a gente teve lá no início, para fechar e ver qual que foi a evolução, quanto a de performance. Agora vou aproveitar este momento para avaliar a performance do meu gestor e ver o que eu vou fazer a partir dali. Acho que é um plano excepcional. Aqui a gente já não está falando mais de empresas muito pequenas, acho que depende de recursos, depende de sofisticação do processo, mas é uma dica super interessante de como a gente está... Mas aqui a gente está falando assim, olha, o gestor, ele é responsável por essa evolução dessas métricas, ele é responsável por... Então a gente está investindo em você. E o pequeno adapta isso, por exemplo, eu não posso contratar um workshop,
Tá, mas eu posso fazer um bate-papo com os liderados, eu posso comprar um livro da Gallup, ler e, por exemplo, sei lá, a gente falou aqui sobre as 5 conversas, tem os nossos episódios que eu vou deixar aí embaixo, onde a gente fala das 5 conversas, tem o It's the Manager, o livro da Gallup, que fala sobre as 5 conversas, por exemplo. Então, tá, você não pode contratar alguém, compra o livro da Gallup, ouve os podcasts e aplica o que for possível dentro disso. É óbvio que uma contratação de alguém especialista, é óbvio que vai dar um incremento muito maior, mas eu acho que só o fato de você sentar e conversar já é um grande primeiro passo. O framework você já... Exatamente, o framework você já tem. Agora, Raul, você tem aí previsto um webinar sobre esse tema. Tem data já? Não temos data ainda, estamos aqui levantando a curiosidade do pessoal, mas com certeza vai ter. Então, fiquem atentos aí nas redes sociais do Raul, que logo o Raul vai ter um webinar falando sobre isso e não percam, porque com certeza tem bastante coisa legal aí para vocês usufruírem desse conhecimento grande aí que o Raul tem nessa área. E quem sabe casos. Exatamente. Eu quero aproveitar para fazer uma recomendação / propaganda aqui. Eu tenho um curso online que chama Propósito, Valores e Metas, que é uma partezinha, um tiquinho, uma partezinha de todo esse grande framework que a gente falou aqui, mas que pode te ajudar já a começar a refletir sobre como definir propósito, como definir metas, como definir seus objetivos, e isso pode ser já um bom primeiro passo. Vou deixar também o link aí embaixo. Muito bem, é isso, Raul? É isso. Show de bola, Raul de volta. Aqui é o primeiro episódio do Raul de 2023. Estava com saudade. Antes tarde do que nunca. Não deixa a gente ficar com tanta saudade mais. Para você que seguiu a gente até aqui, lembre-se de curtir o episódio se você estiver no YouTube, de seguir caso você não esteja seguindo ainda, de compartilhar o episódio com seus amigos que precisam melhorar a performance, de apoiar a gente no apoia.se/TPS, tá aqui o QR Code, e aproveitar para pedir para a gente lá alguns episódios, alguns temas, tirar dúvidas sobre seus talentos. Usa lá o Apoia-se para fazer esse tipo de pedido que a gente traz para cá, gera tema aqui para o TPS, tá? E a gente se vê na semana que vem para mais um episódio desse podcast que te ajuda a melhorar a sua performance e não te cobra nada no caminho. Um beijo. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Abração, beijo. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.